Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Letícia e essa é a quarta parte de Estado em Sociologia para o terceiro ano. Bom, eu vou passar aqui para lembrar mais uma vez que a prova de Sociologia abre dia 31 no AVA, então agora mais do que nunca é super importante que vocês acessem para revisar os conteúdos e garantir uma nota boa nessa prova. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o Estado moderno ao longo do tempo. Então, o primeiro tipo de Estado moderno é o absolutismo. A gente tem que lembrar que quem teorizou foi Maquiavel. Então ele vivia lá entre o século XV e o século XVIII na Europa. Era esse tipo de Estado moderno que estava acontecendo. As características a gente já viu: a centralização do poder, o autoritarismo, e o principal defensor deles é o Hobbes. É importante lembrar que Hobbes não defendia o absolutismo somente na monarquia, mas para ele também o absolutismo podia ocorrer na aristocracia. Já o segundo tipo de Estado moderno é o Estado liberal ou Estado burguês. Ele surgiu na Europa também após a Revolução Francesa. Os principais ideais desse tipo de Estado moderno eram a soberania popular e a representação política, já que eles não tinham nada disso lá no absolutismo. Eles também defendiam a autorregulação do mercado e, assim, a não intervenção do governo, ou seja, a não intervenção estatal. Eles defendiam a separação entre as esferas pública e privada, ou seja, onde o governo devia interferir e onde o governo não tinha nada a ver. Então, os principais teóricos desse período são John Locke e Adam Smith. Como a gente já viu em história, esses tipos de Estado eles caem depois da crise de 29 e surgem três tipos de Estado para fazer oposição. O primeiro deles é o Estado socialista, que basicamente surgiu com a Revolução Russa em 1917. Ele defende a coletivização dos meios de produção e a transição para o comunismo. Na União Soviética, ele durou até 1991. Já na China, teoricamente, ele dura até hoje. Bom, o segundo tipo de Estado para contestar o liberal foi o Estado nazista ou fascista. Então ele ocorreu ali na Europa, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele era baseado na violência, no totalitarismo, no nacionalismo e no controle estatal. Então o Estado definia o que eles iam produzir, quando eles iam produzir. Mas é importante lembrar que não é total esse controle. Então, teoricamente, os industriais ainda tinham um pouco de liberdade. Ele durou até o final da Segunda Guerra Mundial, que, como a gente já viu, o eixo foi derrotado pelos aliados nesse período. E o terceiro tipo de Estado que surgiu em oposição foi o Estado de bem-estar social, também conhecido como keynesianismo, que a gente já estudou nas fases do capitalismo lá em geografia. Eles defendiam a intervenção do Estado, mas a intervenção do Estado não sobre tudo, mas para garantir alguns direitos básicos, como os direitos trabalhistas, por exemplo. Então, ele foi muito utilizado nos Estados Unidos, com o New Deal, que a gente já viu que foi uma das formas deles superarem a crise de 29. Mas esse tipo de Estado também não deu certo. Com os altos gastos do Estado, ele basicamente acabou depois da crise do petróleo. E o tipo de Estado que surgiu foi o Estado neoliberal. Ele defende o Estado mínimo. É importante lembrar que esse Estado mínimo é diferente lá do Estado liberal, que defendia basicamente a extinção da influência do Estado na economia. Aqui não, há uma influência, mas essa influência deve ser mínima. Então, eles defendem a privatização e eles valorizam muito a propriedade privada. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. E lembrem-se, ninguém é pequeno demais para ensinar, nem grande demais para aprender. Até a próxima!